isso aí! Estamos de volta ao vivo e a cores. Eu sou Rodrigo Matusquei, transforma sua voz em mais de R$ 5.000 por mês. Você trabalhando diretamente do conforto da sua casa. Agora vamos ver se eu consigo ver a nossa doutora fonoaudióloga. Vamos ver, o pessoal tá começando aí, ó. Lupe Vavi voltou, o pessoal tá voltando. Obrigado. A Lelê voltou. A Ju, vamos lá. Aqui, ó. Agora eu vou vê-la. Vamos ver se está tudo ok. Ativou. Rodrigo? Eu também não. Bom, tudo bem, não estou te vendo, mas sem problema. Se o pessoal está te vendo, perfeito. Coisa. Bom, ao vivo é assim mesmo, né? Sem problema. O pessoal continua Sem me problema. vendo, dá um toque aí. Qualquer coisa a gente entra de novo. Não, sem problema. O que vale é o papo. Me fala uma coisa, você não está no Brasil, né? Eu tô no Brasil sim, Rodrigo. Às vezes a gente viaja, ou às vezes eu atendo pacientes de fora, mas nesse momento eu tô no Brasil. Que legal, o pessoal tá vendo, assim, vendo os dois. Tá vendo, ótimo. Ó, gente, fiquem à vontade também, viu, Lupe Vav, o pessoal que é do meio da locução, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui. Eu tô aqui, ó, mediando, podem fazer perguntas para a doutora. Doutora, primeiramente eu quero te agradecer, viu? Quero te agradecer muito aí pela sua presença. E você não sabe como é de grande valia ter uma doutora de fono, para quem trabalha com voz. E a gente quer saber de todos esses cuidados. E eu queria que você se apresentasse, doutora. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que entrou aí para assistir a live. E é uma honra para mim poder estar aqui, falar de um tema que eu estudo há tanto tempo, que eu domino, né? Legal. E falar para um público tão selecionado, né, também, que são os locutores, você e todos os seus alunos que estão aqui. Então, é uma honra para mim, tá? Me apresentando, é difícil a gente se apresentar, mas vamos lá. Minha primeira formação foi em canto popular, né? Então eu fui cantora de navios, de cruzeiro, pela Europa. Eu fazia, não sei se quem teve a oportunidade de estar em um cruzeiro, um transatlântico, eu fazia os shows dentro do transatlântico. Então, logo que eu saí, eu já entrei na graduação de fonoaudiologia. E durante a graduação, eu lecionava canto, então eu tenho experiência com a pedagogia do canto, né? E aí vem toda essa relação minha com a música, com os artistas, com os cantores, com dubladores e com locutores, enfim, essa parte mais artística da fonoaudiologia, né? Após a graduação, eu fiz a especialização em um dos centros de referência, que chama SEV, da doutora Mara Belal, com o grupo dela, fiz a especialização em voz. Depois entrei no mestrado, atualmente eu já concluí o mestrado, então eu sou mestra em distúrbios da comunicação humana na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde minha área de concentração foi em sobreviventes de câncer de cabeça e pescoço. Uau. E atualmente eu estou no doutorado na Escola Paulista de Medicina também, em estudos em distúrbios da comunicação humana. Uau, que demais, doutora. Que demais, que coisa bacana. Cara, que história, nossa, você viajou o mundo cantando, trabalhando com a voz, gosta muito da comunicação, agora se tornando doutoranda em comunicação e trabalhando com voz, que coisa incrível. E trabalhando com pessoas que trabalham com a voz, como eu, como outros cantores, locutores, locutoras, dubladores. Que fantástico. Exatamente. Doutora, obrigada, Rodrigo, obrigada. Vamos lá. Tira uma dúvida. Chega muito problema para você, vamos supor, locutores ou locutoras, dubladores, com alguma rouquidão, falar demais. Dá calo nas cordas vocais? Falar demais, não? Excelente pergunta, Rodrigo. Vamos lá.
Falar demais errado pode causar lesões e fonotraumas na voz, né? Então, não só as lesões ou os calos, mais conhecidos como calos, né? Os nódulos vocais, mas também outros tipos de lesões fonotraumáticas que a gente chama, tá? Então, muitas vezes chegam sim os pacientes, locutores, né, dubladores, atores com rouquidão, com queixa de rouquidão. Essa rouquidão a gente avalia, vai investigar, então ele faz um exame com o otorrinolaringologista, que vai caracterizar o que aconteceu, o que está acontecendo naquela laringe. Então, esse fonotrauma, ele pode ter acontecido pelo ato de falar errado, de utilizar a voz de maneira errada, ou já poderia ter algo ali que ele nasceu, nunca aconteceu de ter um sintoma vocal, mas com o aumento da demanda, aquilo pode ter gerado o sintoma vocal. Então, existem as lesões laríngeas, né? E elas têm origens diferentes, né? Então, é importante investigar e dentro da avaliação fonoaudiológica, a gente engloba tudo isso para poder direcionar o melhor tratamento, a melhor terapia para esse artista. Né? Vocês são artistas, então a gente costuma dizer que os locutores, dubladores que utilizam muito a voz são grupos mais suscetíveis a sofrerem esses tipos de lesões por conta do uso mesmo, né? Então, saber utilizar a voz de maneira adequada, saber não entrar com esforço fonatório, não entrar com a articulação é muito importante, utilizar as ferramentas vocais é fundamental para que tenha saúde, longevidade e qualidade vocal. Bacana. Qual que é o maior veneno para a voz? Para maltratar a voz? Olha, boa pergunta também. Você está com perguntas boas. O maior veneno, vamos lá. Existem alguns maiores venenos, né? Então, assim, a gente é uma combinação de coisas, né? Não existe um fator ali isolado que pode ser um veneno para a voz, mas existem algumas questões. Então, dentre elas, dormir mal, né? Dormir pouco, não descansar. Eu acho que o sono, ele é vital, ele é revigorante, né? Ele é importante para a saúde da voz. A alimentação, Rodrigo. Então, a alimentação é muito interessante porque muitas pessoas não sabem que o refluxo, o refluxo, ele acomete muito a galera, os profissionais da voz aí, por conta da inflamação na laringe que ele provoca. Então, o refluxo, ele pode provocar uma acidez que sobe pela laringe, né, pelo esôfago, vai parar na laringe, e essa acidez, ela inflama a laringe. Então, você imagina você falar em cima de uma laringe que já está inflamada. Então, a alimentação combinada com a privação de sono, ela pode ser aí, ao meu ver, uma combinação não muito favorável para a voz. Pode ser talvez um dos venenos aí. Outra coisa é a falta de hidratação, que também é muito importante, né? A gente tem as nossas pregas vocais, você não está me vendo, mas o pessoal que está aí está conseguindo, elas têm uma onda sonora, né? Então, imagina uma onda hidratada, né? E uma onda, se eu batesse a palma forte, assim, uma na outra, sem hidratação. Né? Então ela acaba num termo mais coloquial, ela acaba não escorregando como ela tem que escorregar. E aí ela provoca, às vezes, essa aderência, né? Então, aí o sono, a alimentação, a falta de hidratação e o abuso vocal também pode entrar nesse combinado aí, que seria também falar com muito ruído, né? Aquela fala que a gente tá no bar com os amigos, junta a bebida alcoólica e aí você fala mais alto, acaba aumentando o loudness, que a gente chama a intensidade da voz, e isso pode provocar o abuso vocal e trazer aí a fadiga vocal e provocar lesões. Então, acho que é uma combinação aí, uma série de fatores que juntos eles podem ser o veneno da voz, como você me perguntou. Você sabe, doutora Juliana, eu lembro da década de 70, quando eu vi os programas de televisão,
e era assim, vamos supor, o prêmio Roquete Pinto, e você tinha assim os prêmios antigos. Cara, todos os comunicadores e locutores, eles fumavam no palco. E tinha uma voz bonita. E assim, tem locutores que até hoje fumam, que eu conheço, que fumam, e tem a voz bonita. O cigarro seria o quê? Seria... Porque esses locutores fumam e têm a voz bonita. É o exagero. O que seria? O exagero de fumar. Eu sei que fumar é prejudicial, detona a voz. Mas, no caso, essas pessoas fumam há anos, mas... como é que eu posso fazer essa pergunta para você? É de pessoa para pessoa que detona a voz, porque... Como eu te falei, eu conheço as pessoas que fumam há anos e a voz é bonita. Ou é o exagero do cigarro, que a pessoa fica com aquela voz meio do Adoniran Barbosa, que fica aquela voz meio de cigarreiro. Tem uma voz característica, né? Muito bem lembrado, Rodrigo. Como é que eu pude esquecer do tabagismo, do cigarro aqui, né? O tabaco. A gente não esqueceu, a gente deixou para depois. Rodrigo, o tabagismo realmente ele é o cigarro, né? A gente está falando do cigarro, mas hoje em dia tem o cigarro eletrônico, que é uma coisa também que a gente precisa abrir aí as orelhinhas de atenção, né? Que ele também provoca málices, né? Já tem vários estudos aí da pneumologia também trazendo e efeitos na laringe também, tá? O cigarro ele pode ser nocivo, né? Então, os hábitos, dentro dos hábitos de fala, a gente pode ter os hábitos aí, cigarro associado ao álcool, então, ele pode ser mais nocivo, então, ele pode provocar uma característica, né? Um edema característico na laringe, tá? Que é bem correlacionado com o cigarro, é bem descrito com o cigarro, com o uso de cigarro. Agora, a gente não sabe se isso que você falou, ele fuma e tem a voz linda, né? Isso. Então, a gente não sabe em qual momento da vida que ele pode ter esse edema. Isso, esse edema por conta do cigarro, né? Esse prejuízo aí na voz por conta do cigarro, né? Pode ser que uma pessoa tenha mais cedo, depende da quantidade de cigarro que ela vai usar durante o dia, por quanto tempo, né? Qual que é o uso de voz dele, mas o cigarro definitivamente ele não faz bem para a voz, né? Ele resseca, ele dá pigarro, o pigarro também. A tosse não é boa para a laringe, porque é como se eu estivesse batendo as minhas pregas vocais o tempo todo, isso pode provocar fonotraumas, e ele provoca esse edema aí que é bem característico, né? Antigamente até esse conceito vem mudando um pouquinho, mas muitas pessoas até gostam de um padrão rouco, vamos dizer assim, de voz, né? Acham às vezes esteticamente aceitável um padrão rouco de voz, né? Mas existe uma diferença de um padrão rouco de voz quando é característico, quando é anatômico da pessoa, ou quando existe uma rouquidão ali que algo não está indo bem, né? Nós, fonoaudiólogos, os otorrinos que também avaliam laringes, né, laringologistas, a gente consegue detectar quando algo não está indo bem, né, então a gente tem o ouvido treinado para dizer, olha, isso aqui é sinal de fadiga vocal, essa tosse, toda vez que você tosse, a gente consegue perceber que seu padrão, sua qualidade vocal altera, então, toda vez que você fuma, então existe aí essa possibilidade do cigarro, sim, mas com certeza o cigarro não faz bem à voz, associado ao álcool, é pior. Tem uma pergunta aqui, mas quer ver, eu lembro que, eu tô falando de cigarro, o Chico Anísio, ele falou que a única coisa que ele não faria mais era fumar cigarro, né, mas já morreu, porque ele detonou o pulmão, mas a voz dele ainda continuava muito boa, porque ele fazia os personagens muito bem, né, ele se utilizava muito bem da voz, então, mas o pulmão dele... Tem uma pergunta para você aqui, da Val Nascimento. Boa tarde, boa tarde, existe algum método para corrigir a sibilância? O sibilância seria o S, que teria um sonzinho um pouco mais... é isso que você se refere, né? Deixa eu ver aqui. Na locução, né? A sibilância é quando você fala palavras com S,
que fica bem aquele agudo, né? Fica Uhum. sons bem, sabe, bem agudo mesmo. Ele é agudinho, né? Exatamente. Que isso Isso. no microfone, né, Rodrigo? A gente, nos microfones de locução, que eles captam mais, eles são mais direcionais para a voz, ele acaba captando maior esse agudo, né? Às vezes, quando você está ao vivo, pode ser que passe, mas o microfone ele detecta isso muito bem, né? Então, isso para os locutores é muito importante. Aqui a gente está falando de um padrão mais articulatório, né? A gente não está falando tanto da voz em si, a gente está falando de posicionamento de língua, a gente está falando de posicionamento de lábios quando a gente fala, a gente está falando de controle de saída de fluxo aéreo, que nessa sibilância pode ter uma interferência maior, tá? Existem alguns exercícios que soltam a articulação que podem ajudar nessa sibilância, tá? Mas aí tem que assim, passar aqui na live fica difícil, eu teria que detectar como é essa sonoridade dessa sibilância característica da pessoa e passar. Mas, no geral, os exercícios que abrem, que soltam a articulação, eles podem auxiliar nessa sibilância, como o Val perguntou. Que legal. Esses dias, doutora, veja bem, eu vi uma menina que ela é apresentadora e, na verdade, ela é uma trans. É uma transexual e ela fez uma operação na garganta, nas cordas vocais, nas pregas vocais, porque ela achava que a voz dela era grave, muito grave, e ela fez a operação para se tornar mulher por completo e ela não estava satisfeita com a voz. E ela fez a operação e mostrou isso, o passo a passo e como a voz ficou. Você conhecia esse tipo de operação? Isso é muito interessante, Rodrigo, porque existe sim essa operação, existem algumas técnicas, né? Dentre elas, uma das mais conhecidas é a glotoplastia. Ela é feita. Exato. Seria a cirurgia estética da voz, né? Vou falar num geral, porque quem faz essa cirurgia é o otorrinolaringologista, né? Que tem essa expertise de fazer essa cirurgia e realmente, né? A transição ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Então, precisa do otorrino, mas também precisa da parte da fono para poder trabalhar as questões articulatórias dessa voz também, porque quando ocorre a transição de gênero, não é só a frequência da voz que está englobando ali esses aspectos. Tem os aspectos de articulação, de modulação, de entonação, que a cirurgia em si acaba não tratando sozinha, né? Então é bem interessante esses casos, essas pessoas precisam, né, os usuários, né, precisam estar acompanhados do médico otorrino, da fono, muitas vezes de outras especialidades também, endócrino, por exemplo, e eles têm um acompanhamento aí bem assertivo, né, e direcionado para eles. Quais são os problemas mais comuns que um locutor ou um dublador, alguém que trabalha com a voz, um narrador, chega te pedindo ajuda? Olha, o que a gente tem tanto na prática, o que a gente tem de literatura e também o que a gente vê na prática clínica, como eu disse para você no início, né, é um grupo de risco de maior lesões fonotraumáticas, né? Então, acredito que a maioria dos problemas estejam aí na fadiga vocal, no cansaço vocal, né? E nas lesões fonotraumáticas. E como evitar o cansaço, a fadiga vocal para uma pessoa que trabalha com a voz o dia inteiro? O que ela tem que fazer? Exatamente, Rodrigo. Essa é uma boa pergunta também. Opa, doutora Juliana, deixa eu ver. Eu acho que sumiu a voz. Parou? Interessante. Rodrigo, Voltou. Voltei, vocês escutaram uma música aqui? Começou uma música no meu celular do nada. Não.
Como evitar, então, a pergunta foi? Isso. Como evitar essa fadiga, esse cansaço? Exatamente. Como você não ter clientes? A pergunta é essa. Como você não ter clientes? Você não ter clientes. Isso. Olha, na verdade, eu acho que se a gente fica feliz é quando o cliente não volta de verdade, assim. Acho que a única das profissões que a gente fala, ele não voltou, que bom, né? Que bom, que bom. Ele deve estar bem. Então, quando o cliente fica muito tempo sem nos procurar, a gente já sabe que está tudo bem. Então, tá indo tudo bem. Mas, no geral, Rodrigo, essa pergunta é boa também, porque como evitar, né? Olha, eu acho que tem fatores importantes aí. Quando você me perguntou quais são os venenos para a voz, agora eu vou fazer a resposta ao reverso, né? Então, ao inverso, perdão. Então, se você tiver uma boa noite de sono, um bom descanso, né, para recuperação, é muito importante. Hidratar bastante, tomar bastante água. Acho que uma coisa importante da hidratação aqui que a gente precisa falar, Rodrigo, é que muita gente não sabe, né? A água, ela não passa pelas pregas vocais, tá? Como é que ela hidrata as pregas vocais? Ela hidrata sistemicamente, ou seja, ela entra nos tecidos e via tecidos ela vai hidratar a laringe. Até que isso ocorra, pode demorar 1 hora para chegar na laringe, porque ela vai hidratando sistemicamente. Então, uma das coisas que eu falo para os locutores, dubladores, cantores, é não tomar a água só quando está utilizando a voz, por conta disso. O locutor, ele tem que estar hidratado durante o dia todo. E também não é tomar água na hora de dormir só, porque muita gente, às vezes, por uma questão alérgica, o ar-condicionado acaba dormindo de boca aberta, ficando com a boca seca e toma 1 litro de água durante a noite. Isso também não é interessante, porque favorece o refluxo, tá? Então, uma boa noite de sono, uma boa hidratação, estar hidratado ao longo do dia, evitar hábitos, né, nocivos, como você mesmo disse, alimentação, fumo, tabagismo, né, o álcool, né, o uso de álcool, alimentos que favorecem o refluxo, né, então essas questões, e também ter um bom treinamento, ter um exercício de aquecimento vocal e desaquecimento vocal, assim, direcionado também, né? Um treinamento direcionado é muito interessante. A gente percebe que os pacientes, né? Vou chamar de pacientes, que têm um acompanhamento e fazem esse cuidado com a voz, eles têm mais longevidade, mais qualidade, evitando, assim, lesões, inclusive, né? Então, é bem importante ter esse treinamento, porque a gente está falando de músculo, né? A gente está falando de uma musculatura que atua o tempo todo, né? Que fala quantas horas vocês fazem locução por dia, Rodrigo, em média? Eu vou mandar um abraço pro cowboy aqui, a Amanda, que acabou de chegar, um amigo meu. Quantas horas? Olha, eu acordo de manhã já vou para dar aula, isso na universidade. E aí depois venho para o estúdio, que já faço, olha, em média, umas 8 locuções por dia e volto à noite para dar aula ainda com alunos. Olha a loucura, Gina. Loucura. Então, veja bem, você tem 2 tarefas de fala diferentes, né? Sim. Uma que você está 8 horas por dia fazendo as locuções, né? 8 locuções, em torno de 1 hora cada uma. E à noite você dá aula para uma sala grande. Você usa microfone, Rodrigo? Não, eu não uso microfone. Não uso. No gogó. Mas os meus alunos me respeitam. Eu não sou bravo. E não mas tem problema, viu? Não tem problema. Você faz aquecimento e desaquecimento? Olha, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O aquecimento, eu faço muito aquecimento, mas eu nunca ouvi falar do desaquecimento. O que é o desaquecimento? Olha só, tô quase agendando um horário para você comigo daqui a pouco. Eu vou com o prazer. O que é o desaquecimento? Será muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Olha, que bacana. O
desaquecimento é o seguinte, o aquecimento, ele vai favorecer a colocação, o encaixe de voz. Então, se você vai dar aula, né, para uma sala de 40 pessoas, mais ou menos, ou se você vai fazer uma locução, essa voz, ela tem um encaixe certo, né? Você não costuma usar a voz que você fala que você está deitado no sofá ali, que você está mais relaxado em casa. Você tem um outro comportamento de voz, um outro encaixe de voz. E o aquecimento, ele serve para mobilizar, abrir essas estruturas, ampliar um pouco as cavidades para poder essa voz sair mais projetada e também para você ter esse encaixe de voz e ativar essa musculatura que você vai usar durante a locução ou durante a aula que você vai precisar de mais projeção, certo? O desaquecimento, ele serve para relaxar essas estruturas que já ficaram ali, que ficou 8 horas funcionando, que ficou depois de 8 horas, ficou 2 horas na sala ali com projeção, com volume falando, com voz de bravo, como você falou, com os alunos, né? Então, o desaquecimento, ele é para relaxar um pouco a laringe. Tá? Ele é para voltar a laringe à posição habitual, ele relaxa a musculatura do pescoço, relaxa a base de língua que funcionou ali por tanto tempo. A gente não precisa mais ativar essa musculatura, mas a gente precisa desativar um pouco. Eu faço um relaxamento, sim. Eu faço. O relaxamento que eu faço, que eu gosto às vezes quando estou meio rouco, é fazer, eu não sei se você conhece, mas é aqueles estalinhos de voz, quando você vai... Peraí, agora não vou conseguir, mas... Porque a voz são vários estalinhos unidos. Né? Parece um jacaré, né? Eu gosto de ficar fazendo isso. Isso relaxa a minha voz. Isso é um relaxamento? Eu não consegui escutar muito bem, Rodrigo, mas talvez seja o fry que você está fazendo. Qual que é o nome? Fly? É bem isso aqui, deixa eu ver. Agora... Fry. Isso. Acredito que seja o fry. Isso. Qual que é o nome? Agora consegui. Fry. De voar? Seria de voar? Fly? F-R-Y. Fry. O nome em inglês. Exato. Esse exercício ele pode ser muito relaxante, né? Desde que seja feito, ele pode soltar bem a mucosa que a gente chama que é a prega vocal, ele pode soltar, ele pode ser bem relaxante, mas ele tem que ser feito. Aqui não deu para eu perceber, tá? Eu só escutei qual era o exercício, mas ele tem que ser feito com muito relaxamento, ele não pode ter tensão, e ele pode ajudar a soltar a mucosa, sim. No caso de desaquecimento, Rodrigo, quando cada profissional vai ter aí a sua maneira, cada profissional vai ter um desaquecimento, vamos dizer, customizado para sua voz, para o que você está trabalhando, tá? Mas eu costumo passar um pouquinho de abaixamento de laringe ou varredura de palato, para baixar bem a laringe, bocejo. O bocejo para relaxamento é muito bom, é excelente. E eu costumo não passar tanto mais tarefa de fala, entende? Porque já falou 8 horas, já falou por 2 horas. Eu evito no desaquecimento usar mais tarefa com fonação. Que legal. Entendi. Falar baixinho desse jeito é uma forma de relaxar quando você falar sussurrando. É um jeito de você proteger a tua voz ou não? Não, Rodrigo, não. A resposta é não. Que louco. Que doideira. O ato de sussurrar para nossa laringe, para nossa prega vocal, para as nossas pregas vocais terem eficiência glótica, eu preciso de um fechamento, tá? Então, se eu falar sussurrando, eu acabo provocando uma tensão também, tá? Isso não é proteger a voz, tá? Então, o que protege a voz é o repouso vocal,
o repouso vocal e não, se precisar falar, não falar com muito volume, muito alto, muita tensão. É falar num tom aqui adequado, articular bem quando precisar falar, tá? Quando a pessoa está em recuperação vocal, a gente não recomenda o sussurro nem quando ela não está em reabilitação vocal, tá? A gente, por conta dessa necessidade da eficiência glótica, ela precisa ter um fechamento para ser eficiente. Eu ouvi falar tanta coisa aqui. Ah, perdão, desculpa, te cortei. Não, eu só ia dar um exemplo, que eu costumo dar muito um exemplo, né? A gente escuta um exemplo da mangueira na água. Se eu tenho muita pressão nessa mangueira, essa água não vai conseguir espirrar. Mas também, se eu tenho pouca pressão na mangueira, eu também não consigo fazer com que essa água tenha pressão ali para eu molhar a plantinha, né? Então, ela precisa ter um fechamento adequado para ela ter uma pressão adequada, tanto do interno quanto do externo, para eu conseguir ter uma eficiência para eu ir lá molhar minha plantinha. Não sei se deu para entender aqui. Claro que deu. Claro que Perfeito. Deu. Só mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aqui, ó. Cacá Matskey, tá o Rodrigão, FG Aju. Ah, você, né? Claro. A Lili Montanher. Meu amigo Edu Dias tá aí também. Eu já acenei para ele. Um abraço, adoro ele, cara. Que turma legal aqui, um pessoal muito bacana. Me tira uma dúvida, doutora Juliana. O pessoal fala assim, ó, eu já vi coisas assim, veja se é absurdo, vai. Eu já vi falar assim, ó, a maçã ela é muito boa para voz, o mel é muito ótimo para voz, chupa aquele melzinho que é maravilhoso. Eu já vi até salame, que comer salame é bom para voz. É verídico alguma coisa, tipo, tá certo alguma coisa ou não? Todo mundo gosta de mitos e verdades, né? Eu gosto mitos também. Mitos e verdades. O que que é verdade e o que é mito? O que é verdade e o que é mito? Vamos lá, eu também gosto. Olha, a maçã, ela tem, assim, propriamente para a laringe ela não tem muito efeito, mas ela tem algumas propriedades adstringentes que podem favorecer um pouco trato vocal, limpar um pouco, melhorar o fluxo salivar, né? Agora, para a voz em si, ela não tem muito efeito. O mel também, né? O mel, ele também não tem esse efeito. Ele pode ter algumas... a gente tem visto agora o mel sendo utilizado com algumas propriedades antialérgicas, aí mais para outras questões mais otorrinolaringológicas, mas não para voz propriamente dito, né? O que faz bem para voz é água. e água natural. Complementando mitos e verdades aqui, Rodrigo, também a água gelada, ela também é mito, ela não faz mal para a voz. Então isso é muito interessante, porque a gente até costuma utilizar o gelado, muitas vezes a favor de uma recuperação para a voz. O que acontece com o gelado é que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior ao gelado, e elas começam a pigarrear por conta desse gelado. Então, elas têm uma sensibilidade e começam a pigarrear. O pigarro faz mal para a voz, tá? Então, mas se a pessoa não... Perdão, pode falar. E como não pigarrear? Isso é uma loucura, porque quando vem você fica... Como tirar isso, Porque eu sei que pigarrear faz Todos os fonos falam que faz um mal desgraçado para a voz. E faz ou não? E como não pigarrear? Faz por conta daquele atrito que a gente falou, né? Então você bate palma assim, tudo bem. Se eu bato palma muito forte o tempo todo, a minha mão vai ficar vermelha, né? Não fica vermelha? Sim. Então, isso que acontece com o pigarro, né? Existem algumas estratégias aí que ajudam no pigarro, né? Então, às vezes ampliar... Dá mais espaço, não sei se vocês conseguiram ver, o Rodrigo eu sei que não está vendo, mas pessoal, se não viu, me sinaliza aqui. Ampliar um pouco o trato vocal para dar mais espaço para tossir, tomar água, né, como você fez, engolir um pouco mais forte, segurar um pouquinho para ver se limpa.
E existem algumas estratégias aí que são direcionadas para esse controle, né? Muitos locutores ou jornalistas ou cantores conseguem efetivamente controlar a tosse, né? Sem precisar de uma estratégia, né? Esses dias eu estava assistindo a CNN, eu esqueci o nome da jornalista que apresenta de manhã, mas ela é muito simpática. E ela sentiu uma vontade de tossir, eu já vou lembrar o nome dela, se alguém lembrar aí, me fala. Ela sentiu uma vontade de tossir, e ela claramente controlou. Ela falou, olha, com esse assunto aqui, era um assunto polêmico de política, e ela contornou dizendo, olha, com esse assunto aqui eu vou até precisar tomar um copo de água, porque olha, a tosse vem. Mas ela foi, tomou uma água, e ela efetivamente conseguiu controlar a tosse ao vivo, no programa, né? O locutor, no caso, às vezes ele está ao vivo, às vezes ele está gravando, né? Se ele está gravando, ele consegue parar, né? Tomar uma água, voltar e seguir, mas às vezes é ao vivo. E no ao vivo, controlar o sistema límbico ali de controle para não sair tossindo. Entendi. Você já teve casos, porque hoje em dia tudo é síndrome do pânico, ansiedade, e aí de repente a pessoa... Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de voar, eu voo de parapente para motor. E existe uma coisa que chama cristalizar, que a pessoa, quando às vezes voa a primeira vez, faz um voo solo, ela cristaliza, ela para. E às vezes a pessoa cai no mar, meu... E aconteceu alguma coisa de você falar, meu, esse caso é psicológico, a pessoa, ela não fala... Ela acaba não falando porque ela, sei lá, teve um gatilho muito grande, entrou na rádio, ou quando fala tem uma voz feia, e ele não quer falar, já aconteceu algo assim que você fala, meu, será que esse caso é pra mim, ou esse caso seria mais para um psiquiatra, um psicólogo? Já aconteceu algo assim desse gênero com você? Olha, Rodrigo, existem os casos de disfonia psicogênica, que a gente chama, né? Existem os casos de conversão laríngea, que são, às vezes a pessoa passa por um trauma ou alguma questão que ela não reconheceu na hora e o sintoma acaba sendo vocal, né? São os casos de conversão laríngea. Eu já tive, a pessoa para de falar, ela articula, né? Fica ela só... boca, 3, 4. Ela articula, né? Existem as disfonias psicogênicas clássicas, né? Que a pessoa para de falar, e existem algumas disfonias psicogênicas mais atípicas, né? Que às vezes a voz em algum momento para ou volta, ela não se comporta como uma disfonia psicogênica clássica. Eu já tive, sim, já atendi casos. Foi muito interessante, ela fazia acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Já tive alguns casos, não foi só um, não, mas geralmente essa população faz acompanhamento com psiquiatra também, com o psicólogo, mas o sintoma dela acaba sendo vocal. E, portanto, a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo atuam, né, nesse tipo de disfonia que a gente chama. Doutora, passa teus contatos para quem quer te achar, quer tratar a voz com você, quer te conhecer mais, que eu sei que você também dá cursos. Fala um pouquinho disso. Eu dou cursos, Rodrigo. Tá todo mundo convidado. Eu sempre disponibilizo na minha página, que é fga.julianaseglio. O meu e-mail é fono, FONO, @julianaseglio.com.br. E uma novidade boa também para vocês, locutores, que eu abri uma turma de orientação terapêutica, ou seja, como é que funciona isso? É um acompanhamento fonoaudiológico em grupo, porém a avaliação, né, o screening ali e os exercícios são realizados individualmente, tá? Então tem um valor mais acessível,
Eu posso dar um desconto aqui para quem está na live, para quem é indicação do Rodrigo, olha aí, Rodrigo, e seus alunos também, viu, Legal. Rodrigo? E essa turma é bem interessante, porque é um acompanhamento fonoaudiológico. Caso a gente perceba, né, eu perceba que esse locutor, esse paciente precisa de uma terapia individualizada, aí haverá recomendação. Mas funciona bastante. Então, estão todos convidados. Que bacana! Eu vou te procurar, eu vou estar dentro disso aí. Combinado, eu te aguardo. Te Eu aguardo. queria meu desconto. Doutora, fazer uma das últimas perguntas para ti. Vamos lá. Uma dúvida. Existe alguma maneira que tem pessoas que perguntam assim, existe alguma maneira de deixar a voz mais grave ou a voz mais fina? Você que já trabalhou como cantora, que você estuda escalas, você vai subindo escala, mas existem maneiras da pessoa, ela nasceu com aquele timbre, ela tem como deixar um timbre mais grave, mais gravão ou mais agudo? Ela consegue aumentar as extensões vocais ou não? Isso não é possível. Rodrigo, é possível exatamente como você fez agora. Fazendo escalas? Não, você fez agora mudando o seu trato vocal aqui, Entendi. né? Você mudou sua embocadura, você mudou o seu trato vocal, você mudou as posições dos seus articuladores, língua, lábio, palato, bochecha, mandíbula. E aí, portanto, a gente tem uma outra característica vocal. Isso é possível sim, tá? Se eu falar com vocês 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, eu estou mudando a minha sensação psicoacústica da voz, mas a frequência vai estar ali, a frequência fundamental da voz vai estar ali igualzinha, isso é possível, tá? Existe uma outra coisa, isso com controles de trato vocal, certo? Agora, certo. Existe ali o que você falou das escalas, que é subindo e descendo, que isso é mais anatômico. Cada pessoa vai ter a sua nota de ponta, vamos dizer assim, até o máximo do agudo que ela consegue ir e o máximo do grave que ela consegue ir. E isso vai ter relação com a estrutura dela, com a anatomia dela, com a anatomia laríngea, com a anatomia de corpo dela, com a caixa torácica dela. Então, existem essas questões mais anatômicas e isso que você deu exemplo agora, né? Que você conseguiu deixar a sensação dessa voz mais grave, ou a gente conseguiu mais aguda. Exato. Isso é treinado. Exatamente. Isso é treinado, Rodrigo. É treinado. Rodrigo. E é engraçado, doutora, que as pessoas falam assim, não, o Rodrigo ele tem uma voz, porque agora tá meio, mas ele tem uma voz grave, e aí eu tô, isso aí no meio de uma boate, com uma galera, às vezes estou fazendo uma locução, alguma coisa ao vivo, e o cara, Rodrigão, faz aquela voz lá que era do Love Lines, que era da... Falei, cara, mas não tem como fazer agora, só se eu falar no ouvido da pessoa, sabe, colocar o bicão assim no ouvido da pessoa. Eu quero ver, Rodrigo, faz pra gente. Nossa. A voz, peraí. Tudo parecia fácil. A voz grave. A voz grave, eu gosto de deixar desse jeito. Então vamos supor um teaser para cinema. Tudo parecia fácil, mas não era. Agora, quem entra na realidade virtual é você. A voz gravou. Maravilhoso! É gostoso, né? Eu gosto de falar desse jeito. De falar maravilhoso. Grave. E de falar grave. E eu também tenho uma extensão, quando para locutor, quando você fala, tipo, bem assim, Metropolitana! Tá aí a Metropolitana falando pra você as mais tocadas e as mais pedidas. Você que gosta de música, você não pode deixar de ligar agora. Liga agora, 32526046, pra você curtir muita música! Então, tipo, você brinca com a voz. Excelente. Mas é um tipo de grito, Juliana, que é uma técnica, que eu não tô gritando. É mais. Tá aí! Ó, você! Metropolitana!
a Jovem Pan, a Jovem Pan, a Jovem Pan. É uma coisa que é diferente, não é um grito. Exatamente. Eu não chego para esgoelar, acabar com a voz. Exatamente. É um falso grito. É isso que eu faço na minha sessão. A gente fica 1 hora lá gritando, entre parênteses, certo, para achar o ponto certo, para não machucar as pregas vocais. Então, é exatamente isso que algumas pessoas, né, você deve ter treinado um monte para chegar até aí, né? Algumas pessoas precisam de alguma ajuda, outras são mais intuitivas, né? Então, a gente treina o ouvido dessas pessoas que precisam de um direcionamento para... então, isso foi legal você fazer esse exemplo, porque às vezes o locutor ou o dublador, ele não tem queixa de fadiga vocal. Às vezes ele chega no meu consultório e fala o seguinte: eu quero fazer a voz dessa galinha que eu não tô conseguindo, e eu tô me machucando. E aí eu fico lá, 1 hora fazendo com ele a voz para ele conseguir chegar num ponto que ele não se machuque. Eu preciso fazer uma voz de uma criança e eu não estou conseguindo mais, porque eu já não sou mais criança, o que eu faço? Então, esse trabalho é bem interessante, eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Não é só fadiga vocal e lesões, a gente faz o treinamento também dessa colocação de voz aí. Saudável. Eu acho que a única coisa que me deixa rouco de verdade é se eu cantar música no estilo Sepultura, sabe? Sim. Nossa, olha a cara. Com os drives, né? Isso chama drives, não faz ornamentos, Parece cachorro raivoso. Mas se eu cantar, meu, uma brincadeira dessa acabou com a minha voz. Exatamente, esses efeitos dos ornamentos, né, quando eles não são feitos com muito treino, de maneira adequada, eles acabam machucando mesmo, né, mas é possível treinar, viu? Legal. Doutora, eu quero te agradecer, olha, muito pela sua participação aqui com a gente, que aqui, claro, a sua live ela fica, a gente vai fazendo cortes, e vai para o YouTube, vai um pedacinho aqui, vai a parte mais interessante. Então, tenha certeza que é de grande valia isso para todo mundo. A tua participação foi maravilhosa. Como eu quero te agradecer, eu vou te procurar, porque eu quero melhorar a minha voz e, assim, sabe, por incrível que pareça, eu só estou te ouvindo, mas, assim, me bati muito com a sua voz. É muito, sabe, uma empatia muito grande. Quero te agradecer e quero te pedir antes de você ir embora, pelo menos uma dica de ouro para você dar para a gente, para os locutores, para você ter uma voz longínqua para você trabalhar bastante. Como é que é a palavra? Longevidade vocal? Longevidade Como é que você fala? Vocal, seria? Eu costumo falar longevidade vocal. Longevidade vocal. Qualidade Perfeito, é isso. Longevidade vocal. Eu quero essa dica de ouro. E mais uma vez, obrigado. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para um público que eu me identifico e admiro tanto, sou fã de todos vocês, viu? Legal, bacana. Adoro as ferramentas, adoro a flexibilidade que vocês têm, o jeito que vocês conseguem trabalhar com a voz, quantas ferramentas vocês conseguem tirar do bolso, assim, é algo realmente de admirar, né? Então, se eu posso dar uma dica valiosa para vocês, cuidem do seu sono, se hidratem bastante, sempre com a água, façam aquecimento e desaquecimento vocal e evitem os hábitos nocivos, como o tabagismo, como o álcool e os alimentos aí que podem causar refluxo, né? O resto, vocês têm habilidade, vocês têm competência total para treinar. E caso seja difícil fazer esse treinamento sozinho e precise de um direcionamento, estamos aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Doutora Juliana, segue. A tua irmã deve estar aí, a Sônia, que eu tô vendo aqui, o mesmo sobrenome teu aqui. Minha mãe tá aqui? Tua mãe tá, que bonitinha, tua mãe tá aí, tá te vendo ali, ó. Minha mãe veio me prestigiar, olha lá. Oi, mãe. Que fofura.
Que fofa. Minha mãe ainda está escutando aqui do refluxo e da tossinha, que eu já tô de olho no Sim, pigarrinho. e cheia de orgulho da filhona maravilhosa aí. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Um beijo para tua mãe, um beijo para todo mundo que tá na live, tá? Um beijo. Beijo para E você, lembrando, Rodrigo. gente, pode falar. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Rodrigo. Um beijo, minha família toda que está aqui, a caravana. E um beijo para todo mundo que está aí na live também, que ficou com a gente. Legal. Beijão. Lembrando que dia 28, gente, dia 28 de setembro, eu quero encontrar com você na reunião secreta. Eu quero passar para você todas essas dicas de ouro, tudo, meu, que acontece no mundo da locução. A gente vai fazer junto um spot, vai fazer uma vinheta junto para você aprender. Isso é gratuito. Se você não sabe como se inscrever, entra na bio do Instagram, tá aqui, ó, em cima, entrou, clica, faça a sua inscrição, coloque o seu melhor e-mail e a gente se encontra dia 28 de setembro e eu vou te ajudar a você a faturar R$5.000 por mês diretamente da sua casa, trabalhando no conforto do celular. Mesmo que esteja começando do zero. Sabe por quê? Porque isso aqui é fábrica de áudio. Gente, um beijo grande e até a próxima live. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.